Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Vamos dando um minutinho para deixar as pessoas entrarem. Se você estiver vendo depois pelo IGTV, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Hoje temos um assunto muito importante. Que bom, Alex, que tá vendo bem, ouvindo bem. Hoje nós temos um assunto muito importante. Mas antes de falar dele, queria falar uma coisa. Hoje é dia do idoso. Então, eu acho que mais do que comemorar o dia do idoso, é um dia pra gente lembrar que precisa se cuidar. Não só o idoso. Porque se a gente, enquanto jovem, não se cuida, quer dizer, a gente já não é mais tão jovem assim, né? Diga-se de passagem, eu pelo menos. Já não se cuida, como que a gente pretende chegar, né, na melhor idade? Então é um dia pra gente pensar sobre isso, né? Que a gente precisa se cuidar, precisa fazer o check-up, precisa se alimentar bem, precisa praticar atividade física, para que a gente chegue na melhor idade realmente bem. Verdade? Então, é só uma parte desse dia, que é a comemoração do Dia do Idoso. A gente vai falar hoje sobre rotinas, né? A rotina do sono, a rotina durante as coisas em casa, como é que a gente vai fazer para que a gente possa adquirir as rotinas e as coisas passem a funcionar dentro de casa, dentro da vida da nossa família, né? E aí, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre rotina é o seguinte: não adianta fazer uma vez. A gente precisa fazer isso todo santo dia para que isso se torne uma rotina, não é verdade? Então a gente precisa criar, desenhar uma rotina. A gente pode escrever a rotina num papel, num post-it, colar na parede, colar na porta do armário, colar no armáriozinho do banheiro, um local onde você vá sempre. E aí você possa estar sempre lendo essa rotina, né? Para fazer todos os dias as mesmas coisas e de preferência na mesma sequência. Por quê? A criança, ela precisa saber o que vai acontecer em seguida para que ela se sinta segura. Então, por exemplo, eu dou almoço e em seguida o meu filho já sabe qual é a sequência: dormir. Então, se você pergunta para ele: filho, a gente vai almoçar agora e depois a gente vai, ele já completa: dormir. Então, assim, ele já tem essa segurança de saber o que acontece depois. E isso é importante para a criança se sentir segura, saber o próximo passo, o que vai acontecer no dia dela, né? Ela não sabe o que vai acontecer. Então, ela precisa de ter essa segurança, de ter essa rotina, para que ela consiga prever as coisas que vai acontecer, se preparar para aquilo, né? Tá pronta para aquilo. E aí, isso faz com que ela aceite melhor. Então, por exemplo, ele sabe que ele almoça e tem que dormir. Se ele sabe que ele almoça e tem que dormir, é muito mais fácil de eu conseguir colocá-lo para dormir depois do almoço do que se isso não fosse uma rotina, né? Ia ser uma briga, porque ele já sabendo que ele quer dormir, tem dia que ele, não quero dormir, eu quero brincar, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos ler um livro tal, vamos fazer não sei o que. Ele acha, as crianças caiu, voltou. As crianças acham, de uma maneira geral, que dormir é uma perda de tempo. E na verdade não é, né? Eles precisam dormir para que possam crescer, para que possam se desenvolver, porque tem hormônios que só são produzidos durante a noite. Então, dormir é necessário para as crianças. Então, a maneira mais fácil que a gente tem de fazê-los dormir é tendo rotina. E essa rotina tem a rotina do sono, que é feita à noite, e tem a rotina do dia inteiro, que a gente precisa de organizar para essa condição deles se sentirem seguros. Então, beleza. Então, ele já sabe que ele almoça e ele dorme.
eu consigo então com mais facilidade colocá-lo para dormir depois do almoço. As crianças até 5, 6 anos precisam dormir depois do almoço. De 6 anos em diante, já não é necessário mais esse soninho de depois do almoço. Mas antes disso, sim, precisa dormir depois do almoço. Gostando ou não gostando. E o tempo vai variar, tá? Tem criança que dorme em torno de 1 hora, tem criança que dorme 1h30, né? Isso vai variar. Geralmente os dias mais friozinhos eles acabam dormindo um pouco mais, né? É tão gostoso. E os dias mais quentes provavelmente dormem menos. Oi, Mari. Então, assim, a rotina importante, de dia e de noite. Mas muita gente me manda pergunta, como que eu crio uma rotina? Voltou. Passei por 4G. Não sei o que está acontecendo, tá travando. Então, muita gente me pergunta, como que eu consigo criar uma rotina? Tem muita gente com dificuldade de como criar essa rotina, né? Então, a primeira coisa é você definindo o que você quer fazer nessa rotina e escrevendo. Eu sou muito, assim, de visualizar. Então, eu preciso de ter escrito para que eu consiga enxergar aquilo. Beleza. Escrevi. O que eu quero fazer? Bom, se eu tenho filho ou filha, eu tenho 2 meninos. 2 meninos. Então, o que eu quero fazer? Bom, antes de dormir, primeira coisa, eu preciso dar um banho na criança, né? Então, é uma boa hora pra gente começar, uma boa coisa pra gente fazer, um banho. Porque por mais que a criança tome banho mais cedo, chega à noite já tá suado de novo, o pé já foi pro chão inevitavelmente, já tá preto de novo. Então, um banho. Beleza, dei um banho. O meu filho gosta muito de livro, né? O meu mais velho, o meu mais novo ainda não tem querer, né? Ele é pequenininho. E aí, vamos lá, fez o banho. Ele gosta de ler. Beleza. Então a gente pega um livro e lê pra ele. Ele janta, né? O jantar pode ser antes da leitura ou depois da leitura. Aqui em casa a gente prefere fazer antes da leitura, tá? Apesar de que a leitura aqui em casa é uma coisa muito frequente, né? O Davi toda hora pega um livro na brinquedoteca dele, ele vem com um livro. Mamãe, lê pra mim, papai, lê pra mim. Então, a leitura é um hábito muito frequente aqui em casa. Então, às vezes lê antes, às vezes lê depois, às vezes lê antes e depois. E aí, janta. Comeu a janta dele, né? Ele come o que tem na mesa, né? O que a gente oferecer pra ele é o que ele vai comer. Não tem essa de... eu só como se for isso, eu só como se for aquilo. Não tem dessa conversa, né? E aí, beleza. Jantamos, comemos o que tem na mesa, lemos um livro, já tomamos banho antes. Olha só, nossa rotina já tem vários passos. Nós já gastamos aí uma meia hora fazendo isso tudo, né? Ele gosta de mamar ainda, né? Apesar de ter 3 anos, ele ainda gosta de mamar, o Davi. Então, o que a gente faz? Dá mamar. Bom, então ele fez isso tudo, mamou ainda acordado. Quando ele acaba de mamar, o que a gente tem que fazer? Deitar na cama. De preferência, na cama dele. De preferência, sozinho na cama. Não precisa estar sozinho no quarto, tá? A gente pode ficar no quarto com a criança, mas ele tem que deitar sozinho na cama dele. E aí a gente chegou no ponto mais importante, porque a gente fez toda a rotina. Banho, jantar, leitura, mamar. Ele sabia o que vinha na sequência. Se a gente pula alguma coisa, eles falam, tá bom? Mamãe, você esqueceu, porque eu esqueci agora, por exemplo, de falar de escovar o dente. Depois disso tudo, tem que escovar o dente. Se a gente esquece de escovar o dente, fala, vira aí, vamos lá pra sua cama dormir. Aí ele fala, mamãe, você esqueceu de escovar o dente. Aí a gente vai lá e escovar o dente. Então ele sabe tudo que vem depois. E aí a gente escova o dente e depois a gente vai dormir.
Ok. A gente foi pra cama. Ele deitou na cama dele, sozinho. Tem um banquinho no quarto dele que a gente pode sentar do lado. A gente senta do lado e ele faz questão que a gente sente do lado, tá? Nessa fase do primeiro sono dele. A gente senta do lado, mas a gente não conta história mais. A gente já contou a história. A gente não bate bumbum. A gente tem que ficar ali de companhia. A gente não pode criar novas muletas do sono. A gente já tirou todas elas nessa rotina. Então a gente não pode criar novas muletas do sono. A gente bota ele lá, fica com ele ali. Normalmente, nesse período todo, ele já entendeu que é a hora dele dormir. Então, deitou na cama, é para dormir. Normalmente, ele leva pouco tempo para dormir, né? As crianças, de um modo geral, normalmente levam pouco tempo. Quando a rotina já é enraizada, eles já sabem que é hora de dormir, eles conseguem deitar e levar pouco tempo para dormir. Se você está tentando botá-lo para dormir sem uma rotina do sono, vai ser uma eterna briga. Então, tem mães que falam que ficam, às vezes, 1h30, 2 horas no quarto apagado, com a criança deitada, e a criança levanta, sobe, pula na cama, faz aquela confusão. Por quê? Ele não entendeu que é hora de dormir. Essa é a grande importância da rotina. É fazer a criança entender. Gente, a criança, ela não adianta você falar pra ela: olha, filho, tá de noite, é hora de dormir. Eles não sabem. A gente precisa mostrar com ações para ela. Se você quer que ela identifique a noite, vá até a janela, mostre o céu escuro, explique: olha lá, tá de noite, o céu tá escuro, tá vendo? Tem a lua, tem as estrelas, é porque tá de noite. Essa hora, quando fica de noite, é hora de dormir. Só que não adianta você explicar isso uma vez. Você vai ter que explicar 365 vezes para a criança guardar aquilo, né? Eles não vão associar. E o que eles precisam, então? Mais uma vez, rotina. Eles precisam saber o que vai acontecer após. Se eles estão preparados para o que vai acontecer, você consegue colocá-los para dormir na hora que você programou. Qual é a hora, Thaís? A hora é 8 horas da noite. As crianças não têm que dormir depois das 8 horas da noite. Lembra que eu já falei isso uma vez e vou repetir isso para vocês. Criança vai para a cama 8 horas. Antes de você ser mãe, você é esposa, né? Não dá para esquecer isso. Porque se você não fosse esposa, provavelmente você não seria mãe. Então, você precisa cuidar deste lado da tua vida também. Então, quando a criança vai dormir 10 horas da noite, você e seu marido estão acabados. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão dormir. E aí, cadê o tempo que vocês têm para conversar? Um tempo de vocês. Para ser um casal. Para comer alguma coisa junto, né? Aqui em casa, o Davi come com a gente, né? 7 e pouca da noite é a hora da comida aqui e ele come com a gente. Mas a criança não precisa necessariamente comer com você. Então, respondendo uma outra pergunta que me mandaram, a mãe, né, gosta de jantar mais tarde e acaba que deixa a criança para jantar com ela mais tarde. Se você gosta de jantar mais tarde, ótimo, melhor ainda, porque você pode jantar sozinha com o teu marido. O que você pode fazer? Arruma a comida do teu filho antes, serve para ele, coloca ele para dormir e depois 9, 9h30, seja lá qual for a hora que você gosta de jantar, janta com o teu marido. É melhor ainda, é perfeito, né? É um tempo que vocês têm para conversar, realmente. Né? Porque conversar com a criança no meio, a criança se mete em todas as conversas, quer falar dos assuntos dela e a gente tem que dar atenção para eles, né? Não tem jeito. Então, é uma coisa importante. Se você não tem o hábito de jantar cedo, dê a janta do seu filho ou da sua filha antes, para que ele possa dormir no horário. Então, dormir às 8. Até que horas a criança dorme? Bom, normalmente de 10 a 12 horas seguidas. Então, aqui em casa, por exemplo, o Davi já acordou. Ele dormiu 8 horas e acordou. Agora eu já escutei ele tem uns 10 minutos. Eram umas 7h05 mais ou menos.
É a hora que ele acorda. Entre 7 e 7h30 é a hora que ele acorda. Então, é o tempo... Ele dorme mais ou menos 11 horas, né, por noite. É o tempo mais ou menos que ele dorme. Então, gente, eu falei pra vocês como criar rotina, né? Qual a ordem das atividades, quais as atividades devem estar na rotina, que são importantes para estar numa rotina. E a principal é não criar amuleto do sono. Ah, mas o meu filho acorda de madrugada. O que eu faço? Essa pergunta eu recebo todo dia. Se seu filho acorda de madrugada e seu filho for maior, você vai encaminhá-lo para a cama, deitá-lo. Você pode sentar no seu banquinho de novo e esperar dormir. Mas você não vai, mais uma vez, não vai bater no bumbum, fazer carinho, fazer nada e nem dar mamar, nem nada disso, tá? Não tem mamadeira de madrugada, não há necessidade para crianças maiores, né? A mamadeira a gente dá até uns 8 meses, se precisar. O peito ou a mamadeira. Depois disso, não. Então, é isso que você vai fazer. Quantas vezes forem necessárias. Você não vai deixar a criança chorando, você não vai deixar a criança sozinha no quarto, não é nada disso. É simplesmente devolver a criança para a cama e falar para ele ou para ela: filho, tá de noite, é hora de dormir, deita na sua cama, a mamãe vai ficar aqui do teu lado mais um pouquinho. Pronto, ele vai voltar a dormir. Ah, mas o meu filho tem 2 meses, 3 meses, 1 mês, 4 meses, 5 meses. E ele acorda de madrugada para mamar. Essas crianças mais novas, até uns 8 meses, eles acordam de madrugada para mamar. São raras as crianças que dormem 8 horas seguidas nessa fase, tá? Não mais do que isso. Mas tem algumas crianças que dormem 8 horas seguidas. É o sonho, é o paraíso, na verdade. Mas não é a regra, é a exceção. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar mamar. Porque eles acordam porque eles estão com fome. Eles não acordam porque eles querem carinho, ou se sentiram saudade, ou porque chegou no ciclo do sono, teve o despertar e ele não consegue voltar a dormir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o mamar para essa criança, seja o peito ou seja a mamadeira. Mas não é para ter contato visual. Parece doideira, não é verdade? Mas quando você olha pro teu filho, ele sorri para você. Quando ele sorri para você, você sem perceber, você já tá sorrindo de volta. E aí a criança entende. É hora de eu brincar com a mamãe. Acabou. Ele vai mamar e vai achar que é meio-dia e quer brincar. Então você não vai conseguir colocá-lo na cama de novo para dormir. Entendeu? É por isso que não é para ter contato visual. Quando você não tem contato visual, deixa a luz apagada, fecha o olho. Quando você não tem contato visual com a criança não tem aquele ímpeto de querer brincar. Então você vai dar o mamar, bota pra rotar, devolve pra cama. Pra cama, acordado ainda. Ali na cama ele vai ficar ali, fica conversando às vezes, né? Aqueles sons que a gente não entende, e eles ficam ali falando. Quando você vê, dormiu. Por quê? Importante colocar na cama acordado. Porque eles aprendem a dormir sozinhos desde cedo. Então, não é para dar o mamar, colocar para rotar e fazer dormir no colo para depois colocar na cama. Você vai dar o mamar, vai colocar para rotar e vai devolver para a cama. Você pode ficar perto, não tem problema nenhum, é ótimo até. Né? Ele se sente seguro, mas você não vai fazê-lo dormir, né? Ele vai dormir sozinho. E aí, quando eu falo sozinho, é sem estímulos, sem muletas do sono. Não quer dizer sozinho no ambiente, tá bom? Não é pra deixar o bebê chorar. Em momento nenhum eu falei que é pra você largar ele chorando no berço. Nem a criança mais velha. Não é isso que é a rotina do sono, nem é assim que a gente consegue ensinar a criança a dormir. Não há necessidade disso. Né? Isso é desumano até, na minha opinião. E aí, quando ele acordar de novo para mamar, você pode fazer a mesma coisa. Então, existem crianças que têm o hábito, né? Não só o hábito, tem crianças que mamam de 3 em 3 horas mesmo à noite.
o que você pode tentar é esticar um pouquinho mais isso. Então, como? Crianças que usam bico. Crianças que usam bico, vamos supor que ele acordou com 3 horas exatas, mas não chorou, só começou a resmungar. Vai lá, bota o bico. Bota o bico, deixa ele um pouquinho mais lá. Passou mais 20 minutos, você já ganhou 20 minutos, né, de espaço. E aí, ele, das próximas vezes, ele mesmo começa a intervalar. Então, fazendo esses intervalos, tentando esticar de pouquinho em pouquinho, aqui em casa, por exemplo, o Matheus mama meia-noite e depois ele acorda entre 5 e 6. Então, a gente tem 5 ou 6 horas seguidas de sono. Isso é, assim, excelente, ao meu ver, já é excelente, né? Mais do que isso ainda não conseguimos, tá? Aliás, teve uma noite que ele dormiu 8 horas seguidas, mas foi uma noite só, né? Eu até fiquei animadinha, mas foi uma hora só e um dia só e ele acordou das outras nesse horário. Mas tudo bem também, porque acordar às 6 horas da manhã já é um horário ideal para acordar, né? Não tá ruim, 5 e pouco ainda é ruim, né? Mas a gente vai tentando espaçar mais um pouquinho e chegar até 6. Ele tá com 4 meses, acredito que mais um mês e meio, a gente já consiga isso, né? Quanto mais velha a criança, mais tempo sem mamar ele consegue ficar, porque o estômago também cresce. Então, quando o estômago cresce, ele mama mais de cada vez. E aí, quando ele mama mais de cada vez, ele precisa de um intervalo maior, entendeu? A criança menor mama menos, porque o estômago é menor, então ele precisa mamar mais vezes, porque fica com fome mais cedo. Então, isso faz toda a diferença. Porque a gente é mais condescendente nesse ponto com os menores. Não é só porque eles são menores, é porque existe uma regra ali anatômica e fisiológica, né? Ele precisa mamar mais vezes porque não cabe maior quantidade no estômago dele. Mas conforme a gente vai crescendo, né? O bebê vai crescendo, tudo vai crescendo, inclusive o tamanho do estômago. Então ele mama maior quantidade. Se ele mama maior quantidade, ele precisa mamar menos vezes. É por isso que as crianças maiores, elas não precisam de forma nenhuma acordar de madrugada para mamar, porque eles jantaram e depois que eles jantaram, eles ainda mamaram. Pra que vai acordar de madrugada? Não tem necessidade, não é? Então são essas coisas que a gente tem que pensar. São coisas práticas, na verdade, né? Isso tudo que eu tô falando pra vocês são coisas práticas. A gente precisa realmente organizar na nossa casa. Não adianta fazer isso um dia, 2 dias e achar que, não deu certo. Gente, não adianta. A gente precisa fazer isso 1 semana, 2, né? E aí vai dar certo. Mas a gente precisa criar rotina. Nenhum hábito na gente a gente muda tão cedo assim, tipo, eu vou fazer 1 dia, 2 dias e agora eu já tô acostumada. Não é assim. Então a gente precisa de uma constância. De uma constância e de uma constância na sequência. Para que a criança consiga prever o que vai acontecer depois. Se sinta segura e aberta a fazer aquilo. A gente precisa disso, a gente precisa da criança do nosso lado. Não da gente começar uma guerra na hora de dormir. Gente, não dá. Guerra na hora de dormir não tem condição. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, em comemoração ao Dia do Idoso, vamos lembrar de fazer os exames, mesmo nós que ainda não chegamos na melhor idade, para que a gente possa chegar na melhor idade bem, né? Então vamos cuidar da nossa saúde para que a gente consiga chegar na melhor idade, consiga chegar bem lá. Então vamos encerrando, né, a live de hoje. Falei um pouquinho mais do que eu programei, mas tudo bem. E compartilhem o vídeo com seus amigos, com as amigas que você sabe que tem problemas com o sono do teu filho, né, do filho deles. E compartilhem para que mais gente consiga organizar a rotina e consiga, de fato, ter uma noite de sono mais tranquila. Lá no meu perfil tem um link, embaixo do meu nome tem um link. Nesse link tem disponível um e-book sobre sono,
Lá tem falando sobre os hormônios do sono, sobre as rotinas do sono, sobre as fases do sono, tem tudo explicadinho. É só clicar naquele link e baixar o e-book, é de graça. Então, pode ir lá baixar o seu, pode chamar os amigos para baixar também, tá? É de graça, não tem nenhuma limitação para fazer o download dele, não. Realmente a ideia do e-book é ajudar a maior quantidade de famílias possíveis, para que as famílias possam fazer com que seus filhos tenham um sono de qualidade e, consequentemente, eles, a família também tenha um sono de qualidade. E assim possa viver a vida como um todo. Não ficar a noite inteira acordado e sobreviver durante o dia igual um zumbi, né? Essa não é a ideia. Então a ideia é que a gente consiga realmente propagar bastante informação e várias pessoas consigam qualidade no sono das crianças e nos seus próprios sonhos. Tá bom? Bom dia para vocês, obrigada pela presença. Um beijo.